E aí, sétimo, tudo bem com vocês? Mais uma aula, mais uma semana. E essa é outra semana daquelas que vai ser uma aulinha tranquila, porque é uma matéria que a gente já viu ano passado, vocês, tenho certeza que vocês se lembram muito bem do sexto ano. Então, hoje vai ser rapidinho, só para a gente finalizar essa apostila do primeiro bimestre. Semana que vem, a gente já começa com a apostila do segundo bimestre, tá? Essa matéria aqui de hoje vai ser super tranquila, eu tenho certeza que vocês se lembram totalmente do que a gente já falou nisso no ano passado. Falamos bastante no começo do ano passado, e vocês se lembram que a gente já chegou a falar algumas nas semanas anteriores um pouquinho sobre esses assuntos aqui, que são as relações ecológicas. Lembram das relações ecológicas? São interações entre os seres vivos na natureza. Entre os seres vivos, que podem incluir todos os seres vivos, tá? Animais, vegetais, bactérias, protozoários, todos os tipos de seres vivos. Eles interagem entre eles e todas essas interações são relações ecológicas. E vocês se lembram que essas relações ecológicas podem ser intraespecíficas ou interespecíficas, harmônicas ou desarmônicas. Então a gente vai dividir entre intraespecífica, interespecífica, harmônica ou desarmônica. Todas elas podem ser as duas coisas, tá? Não intra e interespecífica, mas intraespecífica e harmônica ou desarmônica. Tá? Intraespecífica e interespecífica a gente só vai falar agora, porque lá para frente a gente vai tratar das harmônicas e desarmônicas, tá? Então vocês se lembram muito bem que uma relação intraespecífica é entre indivíduos da mesma espécie e a interespecífica é entre indivíduos de espécies diferentes. Zero dificuldade aqui, certo? Tranquilíssimo. Muito fácil. E aí temos as harmônicas e desarmônicas. Relações harmônicas são aquelas em que ninguém é prejudicado, talvez até não seja beneficiado, mas numa relação harmônica ninguém é prejudicado, não é problema para ninguém. E na relação desarmônica, pelo menos um dos indivíduos é prejudicado de alguma forma. Pode ser de uma forma leve ou pode ser de uma forma fatal. Numa relação desarmônica, pode acontecer a morte de um ou mais indivíduos envolvidos, certo? Então, resumindo aqui, essa tela, relação intraespecífica entre indivíduos da mesma espécie, interespecífica entre indivíduos de espécies diferentes, relações harmônicas são aquelas em que ninguém é prejudicado e as desarmônicas são aquelas que em pelo menos um é de alguma maneira prejudicado. Vamos começar então falando sobre algumas relações harmônicas. Tipos de relações harmônicas, então. A primeira que a gente vai falar é a sociedade. A sociedade, ela é intraespecífica, tá? Não existe relação harmônica chamada sociedade interespecífica. A sociedade, ela é intraespecífica. Os indivíduos convivem em grupo, dividem tarefas para que todos possam ter um bem-estar. Dividem tarefas em benefício de todos. E vocês conhecem bem os exemplos de sociedades no mundo animal. Acontece principalmente em insetos, exemplos de cupins, abelhas e formigas. O formigueiro, uma colmeia de abelha, são sociedades onde há divisão de tarefas, cada um tem a sua tarefa, e isso é feito para o bem de todos. Isso é uma sociedade. Aí temos a colônia, que é a mesma coisa, só que a diferença entre a sociedade e a colônia é que na colônia os indivíduos estão fisicamente ligados, eles estão grudados um no outro, eles não têm independência, eles não podem se movimentar sozinhos, como uma abelha ou um cupim pode. Na colônia, eles estão juntos, grudados, não são independentes. Então, além da divisão de tarefas, eles estão grudados um ao outro. Um exemplo são os recifes de corais. Os corais são colônias, são animais todos ali da mesma espécie, porém eles estão ligados fisicamente e dividindo as tarefas, assim como na sociedade. Então, a diferença entre sociedade e colônia é que na sociedade os indivíduos eles têm liberdade individualmente de locomoção, não estão ligados fisicamente. Na colônia, eles estão ligados fisicamente, grudados e não podem se desgrudar. Certo?
Mutualismo e protocooperação. Botei os dois na mesma linha aí, porque os dois são relações interespecíficas e as duas espécies conseguem ter algum benefício. Qual que é a diferença entre mutualismo e protocooperação, então? O mutualismo é obrigatório e a protocooperação não. No mutualismo, pessoal, se essas duas espécies se separarem, os dois morrem. Um depende do outro para viver. Tá? Um depende do outro para viver. A protocooperação não, os dois se beneficiam, mas se eles se separarem, eles vão continuar vivendo apenas sem aquele benefício lá. Tá? Então, mutualismo e protocooperação, os dois têm benefício. Só que o mutualismo é obrigatório, a protocooperação não é obrigatória. Tranquila a diferença? Ok. Comensalismo é uma relação onde um se beneficia e o outro não tem benefício nem prejuízo nenhum. Para ele é indiferente, tanto faz. Um está ganhando, está levando vantagem. O outro, tanto faz, é indiferente, não quer saber se o outro está ali ou não. Tá? Esse é o comensalismo. E, por último, temos o inquilinismo, que é quando um indivíduo usa o outro como uma moradia temporária ou permanente, como, por exemplo, uma bromélia ou uma orquídea que vive num tronco de árvore. Tá? Então, no inquilinismo, um indivíduo usa o outro como moradia, como seu abrigo, como seu hábitat. Ok? Esse é o inquilinismo. E esse indivíduo está se beneficiando. E o outro? O outro geralmente não está se beneficiando nem se prejudicando. Então, o inquilinismo ele é uma espécie de comensalismo, ele é um tipo de comensalismo também, tá? Mas aí a gente separa porque no comensalismo o benefício que o indivíduo tem não é o da moradia. No inquilinismo é especificamente a moradia. No comensalismo, o benefício obtido é outro que não a moradia. Entenderam? Então, vamos para as relações desarmônicas. E é só isso. Terminando relações desarmônicas, a gente terminou a aula da semana. Ok? Relações desarmônicas. Uma delas é a competição. Competição é uma relação em que os indivíduos disputam o mesmo recurso, que pode ser água, alimento, um abrigo, eles podem disputar território, eles podem disputar parceiro para acasalamento. Tá? E a competição pode ser intraespecífica ou interespecífica, ou seja, você pode disputar, por exemplo, um alimento com alguém da mesma, com outro indivíduo da mesma espécie, ou pode disputar um alimento com um indivíduo de espécie diferente. Tá? Tanto faz. Os dois são competição. Tá? A competição, então, pode ser intraespecífica ou interespecífica. Beleza? A gente falou sobre isso na aula passada, que às vezes o habitat, o ecossistema ali, ele não tem recursos suficientes para todos. Isso gera a competição. Eles vão competir por algo que não tem suficiente para todos. Aí entra a seleção natural. Você está vendo como as coisas se relacionam? Tá? A gente consegue trazer um conceito da aula passada para esse conceito aqui das relações ecológicas, certo? Parasitismo é quando tem uma espécie tem benefício prejudicando a outra. Então, o parasita consegue se beneficiar prejudicando o hospedeiro, certo? Ele mora no hospedeiro temporariamente ou permanentemente, certo? Então, o parasitismo e o inquilinismo, olha, volta ali no inquilinismo, lembra? O inquilinismo é quando um mora no outro, pode ser temporário, tá? Então, o parasitismo, por que a gente separa parasitismo de inquilinismo? Porque o inquilinismo é uma relação harmônica, ninguém é prejudicado. O parasitismo, ele é quase a mesma coisa, só que um é prejudicado, o hospedeiro é prejudicado aqui. Daí, temos dois tipos aqui de parasita, então. O parasita pode ser um ectoparasita, quando ele fica fora do hospedeiro. O caso de pulga, carrapato, piolho, é um ectoparasita, ele está ali
chupando sangue do hospedeiro, mas ele está do lado de fora. Quando ele está dentro do hospedeiro, aí ele é chamado de endoparasita. Ecto significa fora. Endo significa dentro. Quando ele está dentro do hospedeiro, ele é um endoparasita. Exemplos, por exemplo, do verme. E aí, a gente sabe que se o hospedeiro morre, possivelmente o parasita vai morrer também, porque você está vivendo às custas do hospedeiro, certo? Então, o hospedeiro morreu, o parasita também vai morrer. Só que o parasita não sabe disso, o parasita ele não se aproveita do hospedeiro pensando em sugar só um pouco dele, porque senão ele pode morrer, eu vou morrer. Não, muitas vezes ele causa tanto mal ao hospedeiro que mata o hospedeiro e acaba causando a sua própria morte também, certo? Mas é isso então, parasitismo, uma espécie vive na outra, conseguindo se beneficiar e prejudicando o hospedeiro. Temos parasita e hospedeiros e temos endoparasita e ectoparasita. Ectoparasita está do lado de fora do hospedeiro e o endoparasita está dentro do hospedeiro. Okay? Aí temos predatismo e canibalismo. São duas relações desarmônicas em que um indivíduo come o outro, utiliza o outro como alimento. Eu deixei isso até como questão de prova para vocês ano passado. Diferença entre predatismo e canibalismo. O que eu queria era que vocês dissessem apenas que a diferença é que no predatismo, o predador come uma presa de uma espécie diferente. No canibalismo, ele come uma presa da mesma espécie, tá? Então, predatismo, espécies diferentes. Canibalismo, predador e presa da mesma espécie, certo? São, na verdade, a mesma coisa, um comendo o outro. A diferença está espécies, indivíduos da mesma espécie ou indivíduos de espécies diferentes. Correto? Tranquilo, né? Fácil, básico, rapidinho. Então, a gente termina a aula da semana, a gente termina a apostila do primeiro bimestre. Semana que vem a gente volta com as atividades do material já do segundo bimestre. Então, quem não pegou, já aproveita e vai na escola pegar essa semana, tá? Mas ainda temos as atividades da semana. Seção O que aprendi, na apostila, página 46, 47 e 48. Só isso, ok? Então, por hoje é só. Essa semana a gente termina por aqui. Até semana que vem. Horário marcado, terça-feira, às 9 horas, na videoconferência. Beleza, pessoal? Beijo para todos. Até semana que vem.